Olá, meus queridos irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que diz: como o inimigo de nossa alma surgiu. Como o inimigo de nossa alma surgiu. Amém? Glória a Jesus. Meu amado irmão, o primeiro livro da Bíblia nos fala a respeito de um rival de Deus que se manifestou no jardim do Éden, que era chamado de serpente, mas não era um simples animal. O último livro da Bíblia o identificou como diabo ou Satanás, que está desencaminhando toda a terra habitada. Amém? Glória a Jesus. Ele também é chamado de serpente original, como está escrito em Gênesis 3:1 e Apocalipse 12:9, que diz: ele foi expulso, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado à terra, e com ele os seus anjos. Amém? Glória a Jesus. Mas antes de dar continuidade, eu quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz: como o inimigo de nossa alma surgiu. Como o inimigo de nossa alma surgiu. Amém? Glória a Jesus. Mas antes da gente continuar lendo, eu quero dizer a você que a imagem de fundo que você vai assistir nesse vídeo é do canal escolhido, que você deu-me permissão para fazer uso. Amém? Glória a Jesus. Então, como a gente viu, ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Não é verdade? E com ele os seus anjos. Uma rebelião e queda foi o que aconteceu. Não é verdade? Impulsionando pelo orgulho, ele desejou elevar-se acima de Deus, dizendo em seu coração: serei semelhante ao Altíssimo. Essa rebelião resultou na sua expulsão permanente do céu, justamente com outros anjos que o seguiram em sua insurreição. Não é verdade? Esses anjos poderosos ou criatura espiritual invisível usou uma serpente para falar com Eva, assim como uma pessoa bem treinada pode fazer com que sua voz pareça ser a de um boneco. Não é verdade? De um boneco que está ou fica ao seu lado. Não é verdade? Essa criatura espiritual, sem dúvida, estava presente quando Deus preparou a terra para os humanos. Como diz em Jó 38, 4, 7. Jó 38, 4 e 7 diz: onde estava tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Dize-nos se tem entendido, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantava e rejubilava todos os filhos de Deus. Amém? Glória a Jesus. Mas visto, meu amado irmão, visto que toda as criação de Deus são perfeitas, quem fez esse diabo ou serpente? Quem fez esse diabo ou serpente? Mesmo sabendo que todas as criaturas são perfeitas. Não é verdade? Mesmo sabendo que todas as criaturas são perfeitas. Mas, como o inimigo de nossa alma surgiu? Segundo a teologia cristã, o inimigo da nossa alma, geralmente identificado como Satanás ou diabo, quando a gente leu logo no começo, era originalmente um anjo criado perfeito por Deus.
não é verdade? Sua origem como entidade maligna não se deve à criação divina do mal, mas sim à sua própria escolha de se rebeliar contra Deus por orgulho e desejo de exaltação. Não é verdade? Por desejo de ser e querer ser melhor e maior do que Deus. Não é verdade? Então a sua criação original, ela foi criada, ou melhor, ela ou ele foi criado como um ser angelical, possivelmente um querubim de alta posição, descrito como belo e perfeito em seu caminho, até que a iniquidade foi entrada nele. Na verdade, foi entrada nele, como a gente vê na passagem de Ezequiel 28 e Isaías 14. Não é verdade? A gente vê nessa passagem que são frequentemente interpretados simbolicamente como a queda de Satanás, como descreve essas condições exaltada e subsequente de corrupção. Amém? Glória a Jesus. Não é verdade, meu amado irmão? Então, aqui diz que um dos poderosos Filho espiritual de Deus fez de si mesmo o diabo. Como isso foi possível? Mas como isso foi possível? Bem, até mesmo alguém decente e honesto pode tornar-se ladrão. Como é que isso pode acontecer? Essa pessoa talvez permita que um desejo errado se desenvolva no seu coração. Se continuar pensando nisso, esse desejo pode tornar-se muito forte. Daí se surge uma oportunidade, não é verdade? Ela talvez acabe agindo segundo o seu desejo, como está escrito em Tiago 1, 13 a 15. Tiago 1, 13 a 15, que diz: ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Não é verdade? Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está atraído e seduzido pelas suas próprias concupiscências. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não é verdade? Foi isso o que aconteceu com o inimigo de nossa alma, chamado Satanás. Não é verdade? O diabo, pelo visto, ele ouviu Deus dizer a Adão e Eva que tivessem filho e povoasse a terra com seus descendentes. Como diz em Gênesis 1, 27 e 28, Satanás pode ter pensado: ora, todos os seres humanos poderiam adorar a mim em vez de adorar a Deus. Não é verdade? Então isso entrou no coração dele. Assim, um desejo errado instalou-se no seu coração. Por fim, ele agiu enganando Eva por contar-lhe mentira a respeito de Deus. Não é verdade? Como está escrito em Gênesis 3, 1 a 5. Não é verdade? Desse modo, ele tornou-se o diabo, que significa caluniador. Ao mesmo tempo, tornou-se Satanás, que significa opositor. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, uma introdução do mal foi o que entrou no coração dele, por um desejo de querer ser maior e melhor do que Deus. A queda de Satanás ocorreu em algum momento entre a criação do mundo perfeito por Deus, como a gente viu lá Gênesis 1:31, E sua aparição no jardim do Éden como a serpente, como a gente leu, onde tentou Adão e Eva a pecar, introduzindo o mal e o pecado na humanidade e no mundo até os dias de hoje.
Não é verdade? Então tudo depende do ser humano. Por isso, meu amado irmão, há caminho que ao homem parece ser bom, mas o fim dele é a morte. E tem decisão que o homem toma e a sua decisão parece ser perfeita, mas aos olhos de Deus não é perfeito. Não é verdade? Então, não se amolde aos padrões desse mundo. Seja renovado e transformado no modo de pensar. Amém? Então, esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês. Amém? Agora eu quero orar por você, mas antes de orar, deixa eu ler uma passagem que está no livro de Efésios 1:11, que diz: Nele foram também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Todos foram escolhidos segundo o propósito daquele que faz toda a sua vontade. Amém? Glória a Deus. Então eu quero orar por você. Senhor, conduze-me ao propósito para o qual eu fui criado, Senhor. Senhor Deus, dá-me uma visão para a minha vida, Senhor, porque eu deposito minha identidade e meu destino em Tuas mãos, Senhor. Senhor, meu Deus, mostra-me se estou seguindo Teus planos e Teus planos para comigo. Senhor, meu Deus, desejo que Tua obra em minha vida seja eterna, Senhor, porque sei que age em todas as coisas para o bem daquele que Te ama e dos que foram chamados de acordo com o Teu propósito, Senhor. Senhor, meu Deus, peço que me mostre claramente os dons e talentos que concedeste para mim, hoje e sempre, em nome de Jesus. Por isso te peço, Senhor, que conduza-me pelo caminho certo, e à medida que eu desenvolvo, Senhor, capacita-me, Deus, a usá-lo segundo a Tua vontade, e que tudo ocorra para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em Tua presença, obrigado por esse tema, obrigado por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, eu te peço que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, Senhor, que ele seja impactado pelas Tuas palavras e visitado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, nos dá discernimento e sabedoria para que possamos entender, compreender e guardar a Tua palavra na mente e no coração e no juízo, em nome de Jesus. Senhor, nos livra de todo mal, Senhor. Não nos deixa ser tentado pelo mal. Antes de tudo, Senhor, que nós possamos fazer sempre a Tua vontade. Capacita-nos, Senhor, para entender e compreender tudo aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que visite aqueles que se encontram no leito de um hospital, visita aquele que está se recuperando. Senhor, meu Deus, ajuda aquele que precisa de uma porta de emprego. Senhor, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu para que ele venha fazer sempre a Tua vontade, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu te peço também, Senhor, que nos dá a madrugada em paz tranquila, restaurador da Tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a Tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha, meu irmão. Compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.